Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, uma perspectiva realmente cósmica sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, tudo isso vindo de uma obra do século XX chamada O Livro de Urântia. Se preparem para uma visão que expande tudo que a gente conhece para uma escala universal. Essa pergunta, parece simples. É uma figura central na história, claro, cuja vida é estudada e reverenciada há milênios. Mas e se a história que a gente conhece for só um capítulo de uma narrativa muito, mas muito maior? E é exatamente aqui que o livro de Urântia entra. Ele nos apresenta a vida de Jesus não só como um evento aqui na Terra, mas como o ponto alto de uma jornada cósmica gigantesca, a missão de um ser divino dentro do seu próprio universo. Vamos ver como essa história se desenrola. Para começar, vamos partir de um ponto em comum. A narrativa do livro não apaga a história humana de Jesus. Pelo contrário, ela a aprofunda de um jeito extraordinário. Olha só, o livro de Urântia dedica centenas de páginas só para contar a vida puramente humana de Jesus de Nazaré, desde a infância até o seu ministério. Ele confirma a realidade da vida dele na carne, com suas lutas, suas vitórias, como um ser humano vivendo no nosso mundo, que o livro, aliás, chama de Urântia. E agora a gente dá um salto. E que salto! Do que é terreno, a gente vai para o celestial. O livro revela que a identidade humana de Jesus era, na verdade, um veículo para uma consciência muito, muito mais vasta. Segundo essa fonte, o homem Jesus era a encarnação mortal de um ser chamado Michael de Nebadon. Ele é descrito como o filho criador e o governante soberano do nosso canto do cosmos. Um domínio imenso chamado Nebadon, que, para se ter uma ideia, contém milhões de mundos habitáveis. O que é realmente interessante aqui é ver essa natureza dupla. De um lado, temos Jesus, o Filho do Homem, vivendo uma vida mortal completa, com todas as limitações que isso implica. Do outro, Michael, o Filho Criador, uma entidade divina. A vida dele aqui na Terra, ou em Urântia, foi a fusão perfeita dessas duas realidades numa única personalidade. Isso, claro, leva a gente a uma pergunta óbvia. Por quê? Por que um ser com tanto poder e autoridade escolheria viver uma vida humana, com todas as dificuldades e dores? A resposta está num conceito central do livro. Esse conceito é chamado de auto-outorga. Pensa nisso como uma jornada de empatia divina, uma imersão total. A vida de Jesus na Terra não foi um caso isolado, mas a sétima e última vez que Michael viveu como uma de suas próprias criações, completando a sua experiência em todas as principais ordens de seres do seu universo. Essa missão final como ser humano tinha um propósito triplo. Primeiro, viver como a gente vive para poder governar com justiça e compaixão. Segundo, e o mais importante de tudo, revelar a verdadeira natureza de Deus, o Pai Universal, para toda a humanidade. E terceiro, através dessa experiência, conquistar a soberania plena sobre o seu universo, não por decreto, mas por vivência, por merecimento. Então, vamos focar um pouco em como a vida e os ensinamentos dele cumpriram essa parte central da missão, a de revelar a verdadeira natureza de Deus. Um dos ensinamentos mais radicais de Jesus, segundo o livro, foi apresentar um Deus de amor absoluto. Ele veio para desafiar aquela imagem de uma divindade severa que julga o tempo todo. A ideia dele era que a justiça e a misericórdia do Pai são uma coisa só, perfeitamente unidas numa personalidade amorosa. A mensagem aqui é bem clara. O livro nos mostra um pai benevolente cuja relação principal com a gente é de amor. Raiva, vingança, isso é visto como emoção humana, não como um atributo divino. No fim das contas, a vida dele foi a demonstração viva desses princípios. Ele personificou a paternidade de Deus e a fraternidade entre as pessoas. Ensinou que a religião é uma relação pessoal, viva, com o Pai, e que as instituições devem servir as pessoas, e não o contrário. De acordo com o texto, a partida de Jesus da Terra não foi um ponto final. Na verdade, foi o começo de uma nova era espiritual para a humanidade, marcada por um legado duplo e muito, muito pessoal. O primeiro componente desse legado é o Espírito da Verdade. Ele é descrito como a presença espiritual ativa de Jesus que foi derramada sobre toda a carne. É uma influência espiritual que trabalha para guiar todas as pessoas em direção à verdade, não importa a fé ou a cultura de cada um. Já o segundo, esse é talvez o conceito mais profundo de todos, o ajustador do pensamento.
O livro ensina que um fragmento literal do próprio Pai Universal mora dentro da mente de cada ser humano. É a nossa luz interior, sabe? Aquela voz mansa e delicada que nos guia para fazer as escolhas mais elevadas. E aqui está a conclusão revolucionária dessa perspectiva. A combinação do Espírito da Verdade com o ajustador do pensamento significa que ninguém precisa de um intermediário para chegar até Deus. A conexão é direta, é interna, é profundamente pessoal. A jornada espiritual vira uma parceria entre o indivíduo e a presença divina que já mora dentro de si. E assim, essa nossa análise de hoje nos deixa com uma pergunta para refletir. Se uma centelha do divino é parte de quem nós somos, o que isso realmente significa para o nosso potencial? Como essa realidade interior poderia transformar o jeito como a gente vive e se relaciona? A exploração dessa ideia é, talvez, o verdadeiro convite desta narrativa cósmica.